uma pergunta que remonta num outro episódio que nós gravamos também. Nós falamos um pouco do que significa, qual a diferença entre ateu e agnóstico, né? Que inclusive vocês podem consultar ali nos comentários, que teve bastante acesso. Então, o que ser ateu diz sobre uma pessoa? Porque hoje em dia muito se fala, não, eu sou ateu, então por conseguinte eu sou mais racional que você, eu sou mais inteligente que você, eu tenho parece que automaticamente o fato de usar esta palavra, né, te traz algum poder sobre os outros seres humanos, ateus ou não. Então, o que ser ateu diz sobre uma pessoa, na verdade? Então, tentando colocar isso num contexto social, né? Se uma pessoa que eu acabei de conhecer, ela me diz, eu sou ateu, o que isso me diz sobre ela? E a resposta não me diz nada. Né? Quer dizer, ser ateu significa não acreditar em Deus. Ok, eu não acredito em Deus, né? Eu sou ateu. Mas eu também não acredito em uma série de outras coisas. Quer dizer, eu não acredito em elfos, então eu não sou, digamos assim, a elfo, no sentido de não crente em elfo. Quando eu conheço pessoas, eu não digo, meu nome é Ricardo e eu não acredito na existência do monstro do Lago Ness. Eu não faço isso. Então, dizer que o indivíduo é ateu não me revela nada sobre o que ele de fato acredita. Só me diz que ele não acredita em Deus. E que ele não acredita, eu também vou pressupor, em elfos, no pé grande, etc. Agora, existe um aspecto que é relevante, que é o indivíduo que ele é ateu, ele é racional? Ele é necessariamente racional? E a resposta é não. E o que é relevante pensar é como essa pessoa chegou à conclusão de que Deus não existe. Então, existem formas, o indivíduo ele pode ser ateu por N razões diferentes. E algumas dessas razões são racionais e são legítimas, e outras razões não são. Então, o indivíduo que ele simplesmente nunca foi introduzido à ideia de Deus, ele é ateu por default, né? Por padrão, simplesmente não foi introduzido. Né? A minha vida inteira, eu fui ateu com relação a Mohammed, por exemplo. Né? Não, Mohammed é o profeta, né? Allah é que é o Deus do islamismo. Eu sempre fui ateu com relação a Allah. Eu nunca acreditei em Allah. Ora, por quê? Porque ninguém nunca me disse para acreditar em Allah. Agora, especialmente os meus primeiros anos de vida, eu acreditava em Deus do cristianismo. Porque esse foi o Deus que, por acaso, me ensinaram. Então, existe o caso de alguns indivíduos que eles são ateus pelo simples fato de que ninguém nunca disse, olha, tem que acreditar em Deus, or else, né, que normalmente é a metodologia que essas pessoas utilizam. Existe um outro caso, que é o indivíduo que aconteceu alguma tragédia na vida dele e ele se revolta contra Deus. Então, ele perguntou, se Deus existe e Deus é bom, e aconteceu essa tragédia na minha vida, eu não consigo mais acreditar nesse Deus. E ele larga a crença. Né? E existe, digamos assim, tentando colocar em categorias gerais, existe uma outra categoria, que é um indivíduo que ele é ateu, mas ele se consulta com um astrólogo. Então, quer dizer, ele é ateu, ele não acredita em Deus, mas ele continua acreditando em ideias fantasiosas. Né? Ou ele acredita em fantasmas, ou em espíritos, né? Aqui tem aqueles Ouija board, né? Para entrar em contato com pessoas em outros planos. Né? Então, quer dizer, o indivíduo ele ser ateu não necessariamente quer dizer que ele é racional. Né? Existem várias formas de chegar a essa conclusão. É por isso que quando a pessoa diz que ela é ateia, isso não me diz nada sobre a pessoa. Primeiro, porque ser ateu é uma crença em uma negação, né? Uma crença, desculpa, não uma crença, é uma convicção sobre algo que não é. Né? Eu não acredito em Deus, mas isso não me diz o que a pessoa de fato acredita. E, por um outro lado, eu preciso saber qual o método de pensamento que a pessoa utilizou para chegar a essa conclusão. Então, uma coisa que é relevante pensar é que existe, muito mais nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, mas existem alguns, né, grupos de indivíduos que colocam o seu ateísmo como parte central da sua vida. E muitas vezes, o que é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Quer dizer, é uma crença em algo que não existe, quer dizer, desculpa, a percepção, né, a convicção de que Deus não existe e
como é que uma ideia sobre uma negação é uma coisa central na minha vida, né? Isso é uma coisa que não faz sentido, né? O que é central na minha vida tem que ser um positivo. Eu acredito em A, eu acredito em B, acredito em C, né? Eu tenho uma convicção. Então, muitas vezes, ateus acabam sendo nihilistas. Nihilismo como a perspectiva filosófica, o indivíduo ele acredita em nada, né? Ele acaba criando um enorme vazio, como o próprio nome da filosofia indica, ele acaba criando um vazio dentro dele mesmo, ele não tem razão de viver, ele não tem propósito de ser, não vê o porquê de fazer qualquer coisa que seja, porque ele tem uma crença em nada, né? Nihilo significa zero, ou nada em ou latim ou grego, eu esqueci em qual das duas, acho que em latim. Então, muitas vezes, ateus acabam se tornando nihilistas. E muitas vezes, esse nihilismo, esse vazio que a pessoa tem por dentro dela, acaba tentando buscar um propósito, né? O indivíduo, mais ou menos pela sua natureza, ele quer fazer alguma coisa, ele quer ter um propósito na vida. Então, muitas vezes, esse indivíduo que é o ateu, que acaba, muitas vezes, se tornando um nihilista, ele acaba voltando para a religião, porque na religião ele encontrou um propósito, ele encontrou um destino, ele encontrou uma comunidade, né? Então é sempre importante pensar nesses indivíduos que existe um problema epistemológico e até psicoepistemológico nesses indivíduos que pipocam, né? Fazem tipo aquele Pong, né? O joguinho aquele da década de 70, em que ele bate de um lado, aí bate do outro, bate do lado. Ora é ateu, ora ele crê em Deus, ora ele crê em astrologia, ora ele crê na mãe natureza, né? Etc, etc.